como alguns navios vikings, o Clipper, né, os grandes navios a vapor. Então a gente procura mostrar isso aí de uma forma resumida. E também a parte de guerra no mar, então a gente tem maquete de contra-torpedeiros, de porta-aviões e tudo. Então o museu em si, ele procura mostrar realmente a ação do homem no mar, né? Qual a importância de ter réplicas de navios expostas aqui no museu? Exposto é exatamente isso, é procurar mostrar a evolução dessas embarcações, né? Desde as embarcações antigas, passando daquelas embarcações dos vikings, a gente tem alguma coisa lá em cima, passando por naus, galeões, caravelas, clippers. Os clippers foram muito famosos, né? No século mais no 18, se eu não me engano. Eram aqueles veleiros com imensas velas e velozes, né? Porque os galeões, as naus e as caravelas, para fazer comércio eram muito lentas. Para você ir da Índia trazendo chá para a Europa, era muito lento. Depois dos clippers, então, passou a famosa era dos clippers, aqueles veleiros, né? Aquela eu achava muito bonita essa época. Aí vieram os navios a vapor, né? Então, vapor, depois vieram os navios a óleo, que existe até hoje, né? No vapor a gente pegou um pouco ainda aí, deu para ver ainda por volta de 1950, por aí, 40, ainda existiam navios a vapor que chegavam aqui em Santos. E o porto também de Santos recebeu muitos navios a vapor, né? Existem livros aqui que são tidos como importantíssimos. Por quê? Esses livros contam, além de ser livros antigos, já passam a ser não somente um livro que tem um conteúdo bom de informações, mas passam a ser livros históricos, porque são livros de mais ou menos 100 anos que a gente tem aí, contando também parte dessa história da navegação, guerra no mar e tudo, que veio com a biblioteca do ex-Museu Histórico Naval de São Vicente. E um deles não chega a ser um livro, mas é um diário de bordo de um veleiro, de um marinheiro, e contando suas passagens todas nesse navio escola. Então também veio, a gente tem isso aí. Fora dessa parte aí de navegação, a gente tem colonização portuguesa, nós temos uns que não estão expostos aqui, a gente ainda não tem um local certo onde vai ficar a biblioteca. Nós temos também um arquivo fantástico de postais antigos, são 3.000 postais antigos, alguns deles com 100 anos, contando só sobre navios, empresas de navegação do Brasil e de fora, empresas que passaram aqui por Santos, um arquivo fantástico. E pastas também, muitas pastas com recortes, muitos desde o início do século, falando sobre naufrágios, sobre piratas, sobre corsários. Provavelmente o maior acervo sobre pirataria e corsários do Brasil está em nossas mãos. Nós temos muitos livros, recortes, muitas informações sobre isso. Principalmente Thomas Cavendish, né, que era um corsário da inglês, que esteve em Santos por várias vezes, né? Ele vinha fazer comércio, mas na realidade acontecia outras coisas aqui em Santos, né? Atacava a Vila de Santos, se refugiava na Ilha Bela, então coisas desse tipo. Nós temos um livro também com o diário de bordo de Thomas Cavendish, de 1530 e pouco, se não me falha a memória. É um manuscrito dele, um facsímile desse diário de bordo, que ele, por incrível que pareça, Thomas Cavendish, ele foi o terceiro navegador que fez a circunnavegação. Tá? Então ele era em termos de mar, em termos de conhecimento de mar, como navegador, ele teve seu reconhecimento por parte da Rainha da Inglaterra, independentemente do que ele veio fazer aqui ou deixou de fazer aqui.
navegador fantástico. Ele realmente, naquela época, né, 1500 e pouco, ele fazia a volta ao mundo em galeões ou naus. Isso aí para mim era fantástico, era uma forma de coragem. E isso muitas vezes a história vê um lado só, ele como corsário, ou o outro como pirata, ou outro como bucaneiro, mas não vê muitas vezes, esconde a parte de coragem, né, de desbravar os mares, de conhecer outros locais, de procurar desvendar coisas que ninguém jamais tinha desvendado. Eu queria que você falasse da arquitetura e a decoração dessa casa. Foi especialmente pensado para abrigar um museu, é isso? Isso, a arquitetura do prédio, ele foi, há 10 anos nós estamos construindo esse prédio, né, com acervo de muitas dificuldades para a gente poder dar à cidade de Santos esse museu marítimo. E a arquitetura a gente procurou mostrar assim, algo que lembrasse um pouco as embarcações, né? Então aqui você tem alvenaria junto com madeira, né? Então quando você sobe as escadas você vai ver um pirata, você vai ver o trabalho do carpinteiro. Então vai lembrar um pouco assim uma embarcação, como você estivesse dentro de uma embarcação, vendo as vigas que lembram covéis, né? A gente já está incluso no calendário turístico de Santos, não somente o Museu do Mar, mas o Museu Marítimo. Nós temos programações aqui com escolas, com um grupo de turistas que vêm sempre procurar ou conhecimento biológico no Museu do Mar, ou conhecimento da história marítima e naval no Museu Marítimo. Luiz Alonso, faça um convite para quem está assistindo, né, para vir conhecer todo esse acervo. Olha, para quem está assistindo, o museu abre todos os dias, das 9 às 18 horas, principalmente no verão, onde nós estendemos o horário até as 20 horas. Né? O museu está aqui localizado em Santos, na Rua República do Equador 81. Como referência, nós estamos a 2 quadras da balsa que atravessa para o Guarujá, bem perto do mercado de peixe, da Ponta Praia, do entreposto. O telefone nosso é 3261-4808. Outra coisa que nós temos, que podemos ir a outras cidades, é um museu itinerante, ou melhor, 2 museus itinerantes. Um deles chamado Expo Museu do Mar, que leva um acervo fantástico sobre biologia marinha. É um esqueleto de baleia, só para você ter uma ideia, de 8,5 metros de comprimento. Esse esqueleto, eu acredito que é o único itinerante no Brasil. O único problema no museu é que aí nós não temos um patrocinador, que a gente possa realmente colocar tudo em ordem e isso incentivar mais, colocar mais pessoas para trabalhar aqui e deixar isso à disposição de pesquisadores, de estudantes. Então nós estamos pedindo hoje a empresas sérias que queiram participar do nosso trabalho, que também é um trabalho sério e que envolve uma pesquisa dedicada à parte marítima, naval e biológica com o Museu do Mar que nós temos, né? Então as empresas sérias que estiverem interessadas, a gente pede que entrem em contato com a gente.